Ao visitar uma agência, um funcionário de TI, de tecnologia da informação, de um banco, percebeu durante sua conversa com um bancário que a cada 15 minutos um alarme tocava no celular do empregado e que nesse momento ele executava um programa no computador servidor do banco que rodava o Linux SUSE. Descobriu depois que o mesmo se repetia em todas as agências. Percebendo isso como um sinal de que havia uma demanda interna de executar esse programa de tempos em tempos, o funcionário de TI, de tecnologia da informação, resolveu mudar o processo, fazendo esse programa ser executado automaticamente de forma periódica. Para alcançar esse objetivo, esse funcionário utilizou a funcionalidade do comando, letra A, cron, letra B, curl, letra C, jobs, letra D, time date ctl e a letra E, touch. E aí, pessoal, percebe que nessa questão fica claro que ele está usando o Linux SUSE, que é um sistema operacional, mas ele deseja, na verdade, agendar algo para ser executado. Observa, ó, fazendo esse programa ser executado automaticamente de forma periódica. E nós temos sim comandos no Linux que nos permitem agendar para que um programa seja executado de forma periódica ou num determinado momento específico. Vamos estudar um pouquinho então alguns desses comandos do Linux que estão citados ali na questão para descobrir qual deles é a resposta correta. Começando aqui com o comando cron, citado aí na questão, né, pessoal? Esse aqui é um verdadeiro agendador de tarefas. Então, o cron é um comando que serve para agendar tarefas, comandos ou ainda scripts para execução desses programas, desses scripts, desses comandos em alguns horários ou alguns intervalos específicos. Então, é justamente a ideia do comando cron, permitir então agendar a execução de tarefas que podem ser programas, podem ser comandos ou scripts, e esses serão executados bem certinho naqueles horários que foram determinados ou em algum intervalo específico. Então não esquece desse comando cron aí para responder a questão depois. Mas vamos ver os outros comandos que a questão também traz. O comando curl, pessoal, esse é um comando interessante. O que é o URL? Só o termo URL significa localizador de recursos uniformes e são os endereços que usamos para acessar determinados recursos, principalmente na internet. E o curl é um comando URL, que é utilizado para transferir dados de um determinado computador para um servidor com URLs. Quer dizer, com endereços, usando qualquer um dos protocolos que são suportados por esse comando curl, como HTTP para acessar páginas da web, FTP para transferência de arquivos, POP3 para receber e-mail, o IMAP também para acesso a e-mail, o SMTP para enviar e-mail e tantos outros. Então, basicamente, a ideia do curl é um comando URL para transferir dados de um determinado computador para um servidor usando URLs, usando esses endereços formativos, esses localizadores de recursos uniformes. Outro comando citado aí na questão é o comando jobs, que serve para listar os processos que estão em execução em segundo plano. Isso porque à medida que a gente vai usando o sistema operacional Linux, vários processos estão em execução e muitos desses processos estão em execução em segundo plano, sem que o usuário perceba visualmente que esses processos estão em execução. Se o usuário desejar, então, listar os processos que estão em execução em segundo plano, ele usa o comando jobs aqui dentro do Linux. Nós temos também o time date ctl. Esse é interessante porque esse comando tem a ver com data e hora. Ele permite consultar e alterar as configurações do relógio do sistema, permitindo ao usuário definir ou até alterar a data, a hora e também o fuso horário. Além disso, o time date ctl também permite habilitar o que a gente chama de sincronização automática do relógio do sistema com um servidor NTP remoto. O que significa NTP? NTP é o Network Time Protocol. Isto quer dizer, é o protocolo de tempo para as redes. E é um protocolo que permite sincronizar os relógios de acordo com uma hora confiável emitida por um servidor NTP. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o chamado sistema NTP-BR, que fornece
hora confiável, hora correta, claro, e confiável, de acordo com a hora oficial no Brasil. E aí nós podemos usar então o comando time date ctl para, entre outras coisas, sincronizar, fazer a sincronização automática do relógio do sistema atual com um servidor confiável de horário como um servidor NTP remoto. Como eu disse, NTP é a sigla para protocolo de tempo para as redes, é o Network Time Protocol. Bem, pessoal, aqui eu mostro para vocês o uso do Time Date CTL para visualizar as informações de relógio. Então a gente pode usar Time Date CTL status, e aí automaticamente vem as informações sobre o relógio e também sobre possível sincronia com os servidores NTP, com o protocolo de tempo para as redes, certo? Perfeito. Voltando agora ainda mais um protocolo aqui na nossa historinha, mais um comando, desculpa, não um protocolo, comando touch. Isso é bem interessante, comando touch dentro do Linux, quando o usuário utiliza ele, é para, em primeiro lugar, criar um novo arquivo vazio. Quer dizer, eu uso touch espaço o nome do arquivo, e isso me permite criar um novo arquivo vazio aqui dentro do Linux, certo? Mas interessante saber aqui também que o touch pode ser usado para atualizar a data e a hora de modificação de acesso de um determinado arquivo para a data e hora atual. Então, se o arquivo já existe, então quando eu uso o comando touch sobre esse arquivo que já existe, ele não vai criar um novo arquivo vazio. Cria novo arquivo vazio quando o arquivo não existe, mas quando o arquivo já existe, o comando touch permite atualizar a data e a hora de modificação desse arquivo para a data e a hora atual, ok? Perfeito. Agora sim já podemos voltar lá na questão. No finalzinho da questão, então, que é a parte que interessa, pessoal, ele dizia, ó, percebendo isso como um sinal de que havia uma demanda interna de executar esse programa de tempos em tempos, o funcionário de TI, de tecnologia da informação, resolveu mudar o processo, fazendo esse programa ser executado automaticamente de forma periódica. E aí, pessoal, qual desses comandos me permite, dentro do Linux, realizar o agendamento de tarefas e o agendamento, inclusive, da execução de programas de tempos em tempos? Esse é o cron, que nós temos aqui na letra A de América, que então é de fato o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!